Bom, agora eu vou jogar em duas posições, né? Isso não é definição de última hora, tá, gente? Na verdade, a gente só combinou de não colocar meu nome 3 vezes aqui na programação. Já estava na mesa de abertura, mas estava previsto que eu iria abordar justamente esse primeiro tema desse painel, que é a autorregulação no mercado bancário. Depois a Tatiana vai falar da autorregulação no mercado de investimentos, mercado de capitais, e a Raquel vai falar um pouco, né, um pouquinho só, das muitas iniciativas que o setor de fundos de pensão vem tomando nesse campo da sustentabilidade. A Raquel é coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, esse é o nome oficial. A gente colocou aí uma versão simplificada, fundos de pensão, no folder. A Tatiana, ela é a coordenadora do PRI, essa instituição a que o Cláudio já fez menção na América Latina. E a Cristiane, ela é gerente de Relações Institucionais da ABDE, certo? Que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento, esse é o nome oficial, mas que também não revela muito. Se eu fosse escrever uma versão popular, eu escreveria a Associação Brasileira dos Bancos de Desenvolvimento, que inclui também agências de fomento, que são instituições financeiras que desempenham uma função bastante similar, como ela vai explicar na fala dela, e ela vai falar um pouco do que a BDE vem fazendo nessa agenda da sustentabilidade. Então, começando pela autorregulação no mercado bancário, eu vou poder pular esse slide, porque o Cláudio me ajudou. O primeiro slide que tratava dos reguladores financeiros, né, dos 4 reguladores financeiros, e vou também fazer uma pequena introdução a respeito da relevância, né, do papel da autorregulação nesse cenário aqui, nessa temática do nosso evento. A autorregulação tem um potencial enorme, né, ela tem toda a possibilidade de trazer a dinâmica do mercado, trazer as iniciativas mais avançadas do mercado, tentar torná-las exemplares e torná-las mainstream, digamos assim, né? Torná-las as práticas predominantes, né? Quando você tem alguns atores do mercado que são mais avançados e começam a dialogar com os demais e começam a trocar figurinhas e levam isso para seus espaços institucionais, né? Suas associações, e conseguem com que seja formulada uma iniciativa como essa, você tem aí a semente de um comportamento que era vanguardista e que pode vir a se tornar padrão, deseja-se que se torne padrão no futuro, né? E é claro que isso tem, no momento que isso ocorre, isso tem um efeito positivo muito relevante para a reputação desses atores de mercado mais avançados, né, que mostram para o mundo, olha, nós já fazemos isso aqui no campo da sustentabilidade, dos direitos humanos, o que seja. E, claro, que geram um compromisso maior, porque se elas estão fazendo isso por iniciativa própria, né, se comprometendo publicamente com determinadas posturas mais responsáveis do ponto de vista ambiental, social ou de governança, esses compromissos, em tese, serão mais monitorados publicamente também. No ponto de vista da limitação, né, do ponto de vista da limitação, você já encontra uma pequena dificuldade quando a gente pensa justamente nessa questão da monitoração. Nem todas essas iniciativas elas têm mecanismos de monitoramento do seu cumprimento. Em geral, o máximo que elas possuem são relatórios, obrigações de relatar, mas nem todas possuem isso, de relatar como é que esses compromissos estão sendo implementados. Até porque também, muitas vezes, a adesão a essas iniciativas significa a intenção de implementar compromissos numa determinada direção, e é preciso mostrar que essa conduta está avançando, não é preciso estar já adotando logo de cara, porque mudanças de comportamento, sobretudo em grandes corporações, não acontecem da noite para o dia. Então, existe algumas vezes o compromisso de relatar esses avanços. E se esses avanços, né, e se essas intenções de adotar esses comportamentos mais avançados não são implementados? Quase sempre
existem exceções, vou mostrar uma exceção, inclusive brasileira, não existe a previsão de sanções. Então, aderiu uma iniciativa qualquer falando que ia ter as diligências X, Y e Z no que diz respeito aos financiamentos em relação a impactos socioambientais, e, na prática, não adotou. Tem algum mecanismo sancionatório? Em geral, não tem. Diferença essencial em relação à regulação, né? Quando a gente fala de regulação propriamente dita, você tem um órgão encarregado de fiscalizar, que também não pode eventualmente, infelizmente, a gente pode dizer que essa até é a regra no cenário brasileiro, na área ambiental, nem sempre desempenha suas funções a contento, mas tem a função de fazê-lo, né? Por N razões que não cabe aqui explorar. Geralmente, deficiência do pessoal, pode haver também interferências políticas, etc. Mas tem a função de fiscalizar. Isso vale para a regulação em qualquer outra área, né, gente? No caso da autorregulação, nem sempre existe a previsão de que alguém vai monitorar se os signatários, né, os entes de mercado que aderiram a essas iniciativas estão cumprindo. E mesmo quando se tome conhecimento, efetivamente, do não cumprimento, pode haver, normalmente não há nenhuma sanção específica, né, que não a da opinião pública, a da desmoralização, digamos assim, daquele ator de mercado que disse publicamente que ia assumir um compromisso, que ia assumir uma conduta e, na prática, não o fez, né? E aí, quando isso ocorre, evidentemente que essas iniciativas acabam perdendo muito da sua credibilidade. De todo modo, e eu pulei a primeira das possibilidades, é bom que eu feche com um lado positivo dessas iniciativas de autorregulação, elas certamente propiciam, via de regra, muito intercâmbio de informações, de experiências e muito aprendizado para os atores que aderem a elas com a intenção séria de avançar nas suas práticas socioambientais. No universo bancário, que é o que eu vou explorar, porque a Tatiana que vai falar do universo dos investimentos, eu diria que as iniciativas mais relevantes no plano internacional, no cenário internacional, são a UNEP-FI. A UNEP é PNUMA, né, Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente em inglês. Eles têm uma FI, Finance Initiative, que foi criada em 92, justamente na Rio 92, e que congrega bancos, seguradoras, gestoras de ativos financeiros que tenham intenção de avançar nesse sentido, né, nessa agenda socioambiental. A outra iniciativa mais relevante, pouco posterior, são os princípios do Equador, que são uma iniciativa que tem uma abrangência mais restrita, porque não se dirige a todo o universo das operações bancárias, e que reúne cerca de 90 bancos hoje, quase todos os grandes bancos no mundo ocidental, digamos assim, porque bancos chineses, indianos, etc., que tem uma presença cada vez mais relevante nesse financiamento de grandes projetos de infraestrutura, quase russos também, tem muita baixa adesão aos princípios do Equador. No mercado financeiro, em geral, ainda merece menção, eu vou falar muito rapidamente a Declaração do Capital Natural, criada na Rio+20, que hoje é Natural Capital Financial Alliance. No mundo corporativo, em geral, o chamado Pacto Global, que se dirige a direitos humanos em geral, não apenas na área ambiental. O Carbon Disclosure Project, que é uma iniciativa especificamente voltada para o combate às mudanças climáticas, né, a adaptação e mitigação das mudanças climáticas, visando monitorar nível de emissões e iniciativas tomadas para reduzir emissões de gases com efeito estufa. E as iniciativas do mundo corporativo, que vão ser tratadas num painel da tarde. Acredito que a Eugênia talvez fale um pouquinho do GRI, que ainda é a iniciativa mais comum para relato de informações socioambientais e de governança por corporações, e a Vânia Borgert vai falar do relato integrado. A gente tem essa mais recente da Força Tarefa, que o Cláudio já falou en passant, e a Tatiana vai explorar. Então, agora me restrinjo àquelas que me propus abordar nessa fala. A UNEP-FI, como eu disse a vocês, foi criada durante a Rio+20, e ela trouxe alguns compromissos muito avançados, e até hoje, né, 2018, 28 anos depois, não estão implementados assim, por inteiro, com certeza não. Alguns, é possível afirmar que
quase não começaram, e em outros já houve grandes avanços, inclusive graças a iniciativas da própria UNEP-FAI, que promove muito compartilhamento de experiências e muitas capacitações nessa área, mas não promove nenhum monitoramento do cumprimento da adesão a esses princípios, nenhum. Essa é uma iniciativa que não exige sequer a apresentação de relatórios periódicos. Vejam o grau de avanço dos compromissos, né? Primeiro, reconhece aí o papel estratégico do sistema financeiro na promoção do desenvolvimento sustentável, um compromisso mais geral. No segundo princípio, se diz que as instituições financeiras vão trabalhar pela integração de critérios ambientais e sociais às suas operações e aos negócios em todos os mercados, o que abrange aí tanto o universo de crédito quanto de investimentos, né? Num terceiro momento, se reconhece que a identificação e a quantificação dos riscos ambientais e sociais deve integrar o processo de análise e gestão de riscos, que a Fátima explorou na fala dela, tanto nas operações nacionais quanto internacionais. Então, deve fazer parte sempre. E isso, se já vamos dizer assim, já existe em alguma medida nas grandes corporações financeiras, falando do cenário brasileiro, mas aí, claro, eles não são membros da UNEP-FAI, não é regra ainda no mercado financeiro, apesar da norma de 2014, quando a gente trata de pequenas e médias instituições. Mais adiante, reconhece a necessidade de que os entes do mercado financeiro criem, na verdade, produtos, o que se quer dizer ali nesse princípio 2.7, criem produtos verdes, produtos financeiros verdes, né? Que a gente vá lá, diga para o nosso gerente, quero fazer uma aplicação no mercado de capitais que leve em conta critérios de sustentabilidade e ele tenha algum produto para nos oferecer. No Brasil, quase sempre só tem investimentos atrelados ao ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da B3. Quase sempre só tem isso, é muito pouco. É preciso também criar linhas de crédito verdes, né, dar condições de crédito mais favoráveis para quem promove impactos ambientais positivos, né? Alguns bancos estão começando, fazem isso, mas geralmente é um percentual ainda pequenininho do portfólio, né? Também existe o compromisso de compartilhar informações relevantes com os clientes, de modo que eles possam aprimorar sua capacidade de minimização de riscos socioambientais. É interessante esse compromisso, que os bancos que embarcam nessa agenda com seriedade, normalmente adquirem um conhecimento, uma expertise sobre os riscos de cada setor econômico, que às vezes eles vão alertar os seus clientes daquele setor, porque eles tiveram contato com as práticas mais avançadas do cliente do mesmo setor. Olha, você tem que olhar isso, você tem que olhar aquele outro, senão isso vai afetar o teu resultado financeiro e isso vai afetar o risco de crédito para mim. Então, eu preciso que você olhe isso e vai ser bom para você, porque o teu resultado financeiro vai melhorar também. Um exemplo clássico, nos exemplos clássicos, eficiência energética, eficiência hídrica, né, gera menor impacto ambiental negativo e economia de recursos financeiros, normalmente, para o empreendedor. Membros da UNEP-FAI, hoje, a gente tem, esses dados são em nível mundial, tá? Eles são 126, sendo que bancos brasileiros, são todos grandes bancos, temos 11, né? Incluindo na esfera pública apenas o BNDES, a Caixa e o Banco do Brasil ainda não são membros da UNEP-FAI, embora sejam de várias outras iniciativas. E o Itaú, o Bradesco, o Santander não coloquei como banco brasileiro, porque ele é espanhol, né? Mas ele é membro também da UNEP-FAI. E interessante notar, se isso já não tinha ficado claro, só fazem parte, só são membros da UNEP-FAI entes do mercado financeiro propriamente ditos, tá? Então, ele não reúne os ministérios do meio ambiente, os ministérios da fazenda, para fazer a interface entre finanças e sustentabilidade de nenhum país, embora governos possam ser interlocutores, né? As atividades da UNEP-FAI, no geral, podem ser resumidas aí nessa linha da conscientização e do compartilhamento de experiências, né? Não existe monitoramento, como eu disse, do cumprimento dessas intenções que são assumidas pelos signatários. A outra iniciativa, Princípios do Equador. Princípios do Equador foram criados em 2003 com base numa prática já existente anteriormente no âmbito do International Finance Corporation, que é um braço do Banco Mundial, de
exigir que fossem levados em conta impactos sociais e ambientais no financiamento a grandes projetos de infraestrutura, que tem uma característica de risco financeiro muito alto, de relevância muito alta das questões socioambientais, pelo fato de que são operações que normalmente se financiam a partir do seu funcionamento, né? Então, caso clássico, usina hidrelétrica, né? Belo Monte, por exemplo, foi financiada via Project Finance, por um consórcio de instituições financeiras, e que assumiu obrigações que só poderiam ser quitadas, obrigações financeiras só poderiam ser quitadas após o início da operação. Então, se ela não conseguisse, foi uma batalha judicial tremenda, né, de centenas de ações, se ela não conseguisse a sua licença de operação, os bancos que desembolsaram, colocaram dinheiro para que ela fosse construída, perderiam literalmente todo o montante investido, né? Por isso, essa prática justamente dos consórcios, nenhuma instituição entra sozinha numa operação de Project Finance, e por isso a relevância imensa da questão socioambiental, porque o financiamento começa antes do licenciamento definitivo, né? Começa na fase de licença prévia, licença de instalação, e existe o risco de, eventualmente, não se conseguir a licença de operação, e isso significa perder todo o montante investido. Por isso, nesses casos, os bancos monitoram de perto, né, a construção do ponto de vista socioambiental, inclusive, dessas operações, fazendo uma série de exigências de adequação aos projetos para que essa operação, de fato, ocorra e com impactos menores possíveis. É claro que isso nem sempre ocorre da forma ideal. Belo Monte é um caso, embora ela tenha conseguido, claro, o licenciamento. Então, o risco maior foi vencido, efetivamente, mas é uma operação ainda muito controvertida até hoje, como vocês sabem. Agora, esse universo de operações chamadas Project Finance, que adotam esse formato, ele representa um percentual muito pequeno na carteira de crédito dos bancos, né? 5%, em regra, e existe uma tendência mundial, cada vez mais, desse tipo de projeto ser financiado não via Project Finance, mas via mercado de capitais, porque o custo é mais baixo, como o Cláudio já salientou, e aí os princípios do Equador acabam perdendo relevância, e eles também acabam não tendo muita relevância lá, né, naqueles mercados que eu falei a vocês. Mas eles tiveram muita relevância no cenário ocidental, porque, no geral, nos grandes bancos, foi o primeiro aprendizado de como lidar com esse tema que a gente não conhece, né? Questões socioambientais, alguns anos atrás, né, 2 décadas atrás, para os bancos eram quase completamente estranhas para a grande maioria dos bancos, exceto, talvez, os bancos de desenvolvimento. Mas era um outro mundo que entrou no universo financeiro via princípios do Equador, né? Como é que funcionam os princípios do Equador? Muito rapidamente, né? Eles promovem uma categorização dos riscos envolvidos num projeto de financiamento como esse, sendo que determinados projetos são considerados de alto risco, exigem a contratação de uma auditoria ambiental específica, né, alguém independente do banco para fazer a avaliação dos riscos socioambientais. Não pode ser, mesmo que o banco tenha a área de sustentabilidade, não pode ser alguém da própria área de sustentabilidade do banco, pelo conflito de interesse. E, então, existe a necessidade de contratação da auditoria independente nesses projetos de alto risco. E existem os projetos de risco médio, em que essa avaliação é necessária, mas não necessariamente ocorre a contratação dessa auditoria independente. E os projetos de categoria C são projetos que não existe risco relevante. Então, eles podem até se enquadrar nos princípios do Equador por conta do montante envolvido, que vocês viram no slide anterior, mas não se enquadram na prática por conta do setor que está sendo financiado, né? O que sempre se enquadra, né, geralmente ali na categoria A, é esse exemplo de usina hidrelétrica, vários projetos de infraestrutura, né, construção de rodovia, ferrovia, tantos outros, no geral se enquadram ali na categoria A, sobretudo se houver impactos também em comunidades tradicionais, como é o caso de Belo Monte, né, questão indígena, ou em biomas especialmente sensíveis, né, porque você tem que conjugar os riscos do projeto em si com os riscos do local onde ele vai ser instalado. Obrigações dos signatários dos princípios do Equador são apenas relatar os projetos que eles financiam anualmente, que envolvem a aplicação desses princípios, dizer onde é que eles estão localizados, em que setores,
e publicar esses relatórios, né? Essa é a única obrigação que os signatários possuem, sob pena de exclusão. Se eles não fizerem esse relato anual, eles são excluídos da iniciativa. Pacto Global, como eu disse a vocês, tem uma abrangência mais ampla, não é restrito ao sistema financeiro, embora vários bancos, geralmente os grandes bancos, aderem ao Pacto Global, mas ele está dirigido ao mundo corporativo em geral, surgiu como PRI no âmbito da ONU, hoje abrange pouco mais de 8.000 empresas e envolve direitos humanos no sentido clássico, né? Questões aí envolvendo questões de gênero, questões de direitos das diversas minorias, envolve a questão ambiental, envolve questões trabalhistas, com enfoque muito grande no trabalho infantil e trabalho em condições similares à escravidão, e abrange, inclusive, também o combate à corrupção, que muitas vezes entra em outras iniciativas ali na temática de governança, que a gente já falou em alguns momentos, né? O único compromisso dos signatários do Pacto Global também é a apresentação do relatório anual acerca do progresso na implementação dos compromissos assumidos. Com base nesse relatório, os signatários são classificados em signatários aprendizes, ativos ou avançados. Para a iniciativa, a rede é ótima, cada país tem a sua rede, o Brasil tem uma rede bem ativa do Pacto Global, mas fica aí o contraponto realidade. A Samarco, por exemplo, no ano de 2015, era considerada um signatário avançado do Pacto Global. Tá? A Samarco, não a Vale nem a BHP Billiton, que provavelmente também são, mas a Samarco era considerada um signatário avançado. Declaração do Capital Natural, já falei para vocês onde é que ela foi criada, né? O Rio parece bastante propício a essa agenda, as conferências ambientais do Rio parecem bastante propícias ao fortalecimento dessa agenda no espaço financeiro. E ele tem um enfoque que inova em relação a outras iniciativas, que ele busca realmente fazer a tradução, do ponto de vista financeiro, dessa relevância que se reconhece intuitivamente do uso de recursos naturais, né? Então, ele busca incorporar mesmo aquilo que a gente costuma chamar de externalidades, né? Que são os impactos ambientais, externalidades das atividades econômicas. A declaração do Capital Natural busca transformar em internalidades, né? Em custos mesmo, envolvendo emissões de carbono, mas envolvendo também uso de água, envolvendo uso de biodiversidade, ou quaisquer que sejam os recursos naturais, uso do solo, que estejam sendo impactados por aquela atividade econômica. Busca traduzir isso mesmo para a linguagem do sistema financeiro. Não vai dar para me estender aqui, sob pena de eu também não cumprir meu tempo. Passo a falar, então, das iniciativas nacionais. Vou falar apenas de duas, as mais relevantes. Primeiro, o sistema de autorregulação da FEBRABAN, que abrange, na verdade, vários assuntos, muita matéria consumerista, mas que tem uma norma específica para a questão ambiental, que foi expedida logo em seguida àquela norma de 2014 do Conselho Monetário Nacional, que quem é o encarregado da fiscalização, né, e implementação dela é o Banco Central do Brasil. Essa norma repete muita coisa que já estava na norma do Banco Central, na verdade, né, para fins didáticos, digamos assim, mas ela traz algumas inovações, ela traz algumas obrigações adicionais com base em boas práticas no mercado bancário. Até porque a Fátima deixou isso, ilustrou um pouquinho, mas deixou isso reforçado. O setor bancário, os grandes bancos já faziam muita coisa antes da existência dessa norma, e ela foi pensada e deverá ter um impacto maior ao longo do tempo, justamente para as instituições menores, de porte médio, que, como eu disse a vocês, no cenário brasileiro, e não só brasileiro, mesmo europeu, elas não são ainda às vezes, não são muito avançadas nessa agenda. Primeira norma relevante que eu peguei ali da SARB, interessante dessa iniciativa, é que ela tem sanções, tá? Como todas do SARB e da FEBRABAN. Notem que a adesão a esse sistema não é automático. O banco é associado à FEBRABAN, quase todos são. A FEBRABAN tem quase 120 associados, sendo que existem 150 bancos no Brasil, aproximadamente, autorizados a funcionar pelo BC. Mas não basta ser associado à FEBRABAN para estar vinculado a esse sistema. Na verdade, cada norma que vem no âmbito do SARB, os bancos avaliam se vão aderir ou não.
Tá? Então, tem cerca de 30, se eu não me engano, aderentes a essa norma nesse momento. Se eles aderem, aí eles têm que cumprir, existe um monitoramento e eles podem ser excluídos, inclusive podem sofrer multas, advertência reservada, depois advertência perante os demais, e a pena mais grave é a exclusão, que vai depender naturalmente da sanção, né? Então, a primeira norma é aquela que eu acabei de passar, que diz respeito ao princípio da relevância, que é um dos princípios que norteia também a Resolução 4327. Os bancos, né, eles devem fazer análise de riscos socioambientais de acordo com a relevância desses riscos para aquela operação específica e também com a relevância financeira da própria operação, né? Por que eles começam com Project Finance? Todo grande banco começa fazendo avaliação de risco socioambiental de Project Finance, depois vai estendendo para outras operações de crédito. Porque ali tanto os riscos socioambientais quanto são muito elevados, como o valor envolvido na operação é muito alto. Então, sob os dois aspectos, é muito importante fazer uma avaliação séria de riscos socioambientais. Outro princípio que constou nessa norma, que deixa claro a diferença entre instituições públicas e privadas, né? A norma do Banco Central, ela não diz claramente que diligências os bancos têm que adotar para fazer a avaliação do risco socioambiental. Quando a gente pensa em avaliação do risco socioambiental, é claro que a diligência mais básica é a verificação do licenciamento. No caso dos bancos públicos, como a exposição da Fátima mostrou, eles já têm essa obrigação há muito tempo, desde 81 na legislação. No caso dos bancos privados, por uma interpretação literal, não existe essa obrigação, até hoje não está prevista em nenhum lugar. O que a norma da FEBRABAN dispôs? Que a verificação do licenciamento vai ser realizada nas operações de significativa exposição a risco socioambiental. Isso não diz muito, né? A rigor, significativo risco socioambiental existe sempre que é necessário o licenciamento, certo? Senão, não seria necessário o financiamento. Se existe necessidade do licenciamento, significa que existe impacto socioambiental relevante. Então, eles quiseram dizer algo diferente disso, né? Não significa todas as operações em que existe, todas as atividades econômicas sujeitas a licenciamento. O que isso quer dizer na prática, cada banco define. A realidade é essa. Hoje os bancos são livres para definir. Essa é a leitura oficial do Banco Central, embora possa não ser a minha ou da Fátima. Eu sou procuradora licenciada, mas mesmo na ativa não teria poder de definir qual seria essa leitura, né? Outra norma bastante relevante, e essa é relevante porque ela inova em relação ao que está na resolução, essa norma ela traz cláusulas que deverão estar previstas nos contratos de crédito, em geral, para buscar evitar a consumação aí do dano socioambiental, né? Então, os contratos de crédito, isso é uma salvaguarda muito importante para as instituições também, para elas se protegerem daquilo que a gente vai abordar no último painel, que é o risco de eventual responsabilização para quem entende que isso é possível, pelo dano ambiental causado pelo empreendimento que ela financiou. Então, elas podem colocar nos seus contratos de crédito que o tomador tem obrigação, ele assume compromisso perante o banco também, ele já tem a obrigação legal, mas ele assume também o compromisso perante o banco de cumprir toda a legislação ambiental e trabalhista aplicável a ele, né? Alguns bancos mais avançados, eles colocam mais do que isso, eles colocam um dever muito claro de comunicar de um empreendedor comunicar que ele sofreu qualquer autuação ambiental, por exemplo. Que ele pode dizer que ele é inocente, que a autuação foi indevida, mas que ele tem o dever de comunicar ao banco que concedeu o crédito se ele sofreu alguma autuação do Ministério do Trabalho ou do órgão ambiental a partir do momento que isso aconteceu. Também é possível colocar, é recomendado, assume-se o compromisso de colocar nos contratos de crédito a obrigação do tomador de crédito de monitorar e mitigar seus riscos ambientais, de monitorar seus fornecedores diretos e relevantes no que diz respeito ao cumprimento das legislações ambiental e trabalhista. Essa questão da cadeia de fornecedores, ela é uma prática avançada de mercado e que tem se disseminado muito, né? Todo mundo sabe o quanto é comum a prática de terceirização, independente de terceirização. Por exemplo, talvez o Gustavo
conte esse caso, mas eu não vi nos seus slides, então vou contá-lo já. A Caixa, uma vez, teve um episódio de uma ação, foi alvo de uma ação do Greenpeace, por conta de dizerem que eles estavam financiando o desmatamento ilegal na Amazônia, porque, na verdade, ela financiava material de construção que era comprado de uma madeireira que estava envolvida em desmatamento ilegal. Então, era um fornecedor, né, estava lá na frente, na cadeia, ela não escolheu aquilo diretamente, ela financiava pessoas que realizavam reformas ou construções e compravam daquele fornecedor que promovia o desmatamento ilegal. Em termos de reputação, em termos de mercado, essa estratégia do Greenpeace funcionou, tanto que a Caixa reviu os procedimentos e passou a monitorar fornecedores com base nisso, né? E existem essas ações do terceiro setor, têm esses efeitos bastante relevantes, e é uma boa prática de mercado, está ali na SARB, né, monitorar fornecedores. Vocês vejam que a cadeia de responsabilidades vai sendo vista de uma maneira realmente mais ampliada. E aí as consequências, as famosas consequências jurídicas, né, quando o banco tem conhecimento que o tomador de crédito efetivamente está sendo penalizado por descumprir uma obrigação ambiental ou trabalhista, fazendo uma redução da responsabilidade social para o âmbito trabalhista, que é o mais inequívoco, né, saúde e segurança do trabalho, leis de saúde e segurança do trabalho, ele pode determinar o vencimento antecipado da operação, deixar de repassar parcelas que estejam previstas para desembolsos futuros, né, e enfim, ele pode rescindir antecipadamente o contrato de crédito. Só essa cláusula é um pouco tímida, né, essa previsão é um pouquinho tímida, porque ela exige revogação expressa, ou seja, não bastaria a suspensão da licença ambiental, e exige decisão judicial definitiva contra o tomador de crédito, ou seja, a decisão definitiva na esfera administrativa do órgão ambiental não seria suficiente. Também estabelece-se o compromisso que já é adotado em regra de monitorar o risco socioambiental nas operações de Project Finance, de avaliação das políticas socioambientais nas empresas em que os bancos adquirem cotas, né, adquirem participações, não necessariamente no mercado de capitais. A obrigação da avaliação ambiental de garantias imobiliárias é um tema que a Ana Lucy, por exemplo, vai explorar bastante na fala dela, que é o risco mais básico que os bancos têm de aceitar um imóvel em garantia, depois esse imóvel estava contaminado, não tem reserva legal, etc. Esse imóvel tem mais dívida ambiental do que o próprio valor dele. Ela vai explorar isso, é um risco financeiro direto, básico, dos básicos. E, por conta disso, essa exigência aí do proprietário de imóvel rural de fazer essas declarações de regularidade da propriedade dele, que eu não vou explorar agora por falta de tempo. Uma obrigação genérica ali de gerenciar os seus próprios impactos diretos. É claro que a atividade bancária tem impactos diretos relevantes, não tão relevantes quanto os das atividades financiadas, mas tem, né, de uso de energia, etc., que elas costumam monitorar e relatar periodicamente. E um dever que já era para estar previsto numa resolução do Conselho Monetário Nacional, se a norma que foi submetida à consulta pública em 2012 tivesse se tornado uma resolução, mas ainda não se tornou, mas está ali na norma da SAB, que é das instituições financeiras terem um relatório anual de responsabilidade socioambiental, né? Esse é meu último slide. Esse protocolo verde foi a primeira grande iniciativa de autorregulação no mercado financeiro brasileiro. Em 95 ele foi criado no âmbito dos bancos públicos, não todos, mas os mais relevantes, todos estavam lá, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, BASA, alguns outros. E depois, em 2009, a FEBRABAN celebrou com o Ministério do Meio Ambiente para assumir uma série de compromissos extremamente avançados, na linha daquela lista de compromissos da UNEP-FI e mais, inclusive compromisso de considerar a variável ambiental no custo do crédito, o que não é feito até hoje pela grande maioria dos bancos. Então, uma iniciativa linda, maravilhosa do ponto de vista das intenções, mas que produziu poucos resultados ainda do ponto de vista da implementação, né? Não havia também monitoramento, era apenas uma declaração de intenções. Ela perdeu sentido depois que veio a norma de 2014 e não foi, tinha prazo de validade, não foi renovada.
E a última, pegando na fala da Fátima, a última iniciativa relevante é o Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo, que ele também não é restrito ao sistema financeiro, ele é mais amplo do que isso, né? Ele se dirige a todo o setor empresarial, e que teve uma participação muito forte aí de entidades do terceiro setor, uma entidade que é terceiro setor empresarial mesmo, que é o Instituto Ethos, e outra que é bem terceiro setor, que é a Repórter Brasil, entre outras, e que fez com que aquela norma de 2010 do Conselho Monetário Nacional, que a Fátima fez referência, que proíbe a concessão de crédito rural para quem estivesse na lista suja do trabalho escravo, na prática produzissem efeitos muito mais amplos, porque os grandes bancos, né, que aderiram a essa iniciativa se comprometeram voluntariamente, e implementaram isso, a não conceder crédito de qualquer natureza para quem estivesse na lista suja de trabalho escravo. Então, isso é uma coisa, um dos melhores exemplos que eu vejo no mercado brasileiro nesse assunto. Claro que essa lista foi atacada pelo setor empresarial, né, que não queria perder crédito por conta disso, entre outras consequências reputacionais, pelo fato de estar inserido na lista. Houve uma batalha judicial no Supremo, hoje já resolvida. Houve 3 ações diretas de inconstitucionalidade, nas 2 não se conseguiu nem resultado, na terceira se conseguiu. Ela ficou fora do ar durante algum tempo, mas aí também os bancos pediam as informações diretamente ao Ministério do Trabalho e Emprego. Eles voluntariamente continuaram indo lá buscar essa informação para continuar não financiando esses empreendimentos. O Repórter Brasil também pedia, com base na lei, e divulgava no seu site. Então, ela nunca ficou assim totalmente sem produzir efeitos, né? E ocorre até hoje, né? Então, esse é o panorama muito breve aí das iniciativas de autorregulação no mercado bancário. Agora eu passo a palavra para a Tatiana, que vai falar das iniciativas do mercado de investimentos. Vou falar rapidinho, assim a gente não atrasa muito o almoço de vocês. Eu não sei, a gente vai disponibilizar as apresentações depois para todo mundo? Se vocês toparem. A minha, porque tem um monte de link, um monte de explicação que depois vocês sintam-se à vontade para tirar dúvida, eu vou passar bem. Aí eu vou pedir para a Emerge para colocar no site. Esse evento está sendo vocês. filmado e vai para o site também, né? E aí eu vou pedir para colocar no mesmo espaço. Perfeito. Para todos que disponibilizarem. Perfeito. Então, a minha fica à disposição de vocês. Tudo que vocês estão vendo aqui tem link para clicar e depois ler mais. E eu vou fazer uma coisa bem direta e reta para a gente não demorar demais. Como o Cláudio já levantou a bola e falou do Principles for Responsible Investment, eu sou responsável pela América Latina. E o que é o Principles for Responsible Investment? Ele é uma iniciativa irmã do Pacto Global que olha para o lado dos investidores e não da empresa. Então, na verdade, o investidor se compromete voluntariamente a seguir 6 princípios de investimento responsável. Esses 6 princípios vão todos em linhas com a integração dos aspectos ASG ou ESG em inglês, ambiental, social e governança, tanto na análise quanto na escolha e no monitoramento dos seus portfólios e dos ativos onde você investe. A gente fala de ativos em geral, não é só ações, não é só renda fixa, estamos falando de silvicultura, de infraestrutura, de mercado imobiliário. Então, é implementar dentro da análise, dentro da decisão e no monitoramento os aspectos ambientais, sociais de governança. Então, seja na precificação do seu ativo, você tem que observar riscos e oportunidades ASG. Vou falar ASG várias vezes, ambiental, social e de governança. O PRI trabalha em parceria com o Pacto Global e com o UNEP-FI, que já foram mencionados aqui. Eles sentam no nosso board. O PRI é independente da ONU hoje, é um órgão independente com sede em Londres. Surgiu em 2006 pelo Kofi Annan, numa ideia de trazer exatamente os donos do dinheiro para a discussão da sustentabilidade. Não adianta eu cobrar a sociedade civil, a empresa, se quem dá o dinheiro não está cobrando. Então, na verdade, o que a gente fala se eu te falar que eu não te dou o dinheiro, você vai pensar em fazer isso muito mais rápido do que se você tiver acesso ao capital. Então, o PRI teve essa iniciativa lá atrás, em 2006, nós tivemos 10 anos em 2016. Em 2016, a gente fez uma consulta pública, e como a gente está falando um pouco de obrigatoriedade, uma das coisas que foi cobrada do PRI em 2016 foi a credibilidade, a responsabilização, ou a palavra que não existe em português, porque não combina muito com a gente, accountability. Como que isso podia ser feito. Então, hoje, qualquer signatário dos princípios, que a gente chama de signatário porque é voluntário, tem um requerimento mínimo para poder continuar a partir desse ano, de 2018. Então, todo signatário do PRI tem que cumprir uns requerimentos mínimos, que são 3 itens, que é ter um documento oficial dentro da organização que menciona
o investimento responsável, a integração desses aspectos dentro da sua organização. Não significa que você está fazendo isso 100% do seu portfólio, mas você tem que mencionar isso em alguma política. Eu vou usar a palavra política para advogado, mas não precisa ser aquelas coisas muito oficial, pode ser um guia. Ele precisa ter uma pessoa dentro da organização ou uma pessoa terceirizada, que seja um consultor, que observe esses aspectos oficialmente dentro da organização, e essa política tem que cobrir a maioria dos ativos sob gestão. Eu sei que fica meio estranho falar aqui, porque a gente fala em fundo de pensão, tem muito título público, mas o que a gente está falando não é que você tem que fazer a integração, mas que os seus documentos de gestão e de política têm que cobrir os aspectos ASG, ou investimento responsável, dentro de um documento oficial. Então, a partir desse ano, a gente vai fazer essa régua e a organização vai ter 2 anos para se enquadrar, senão a gente vai tirar. E isso é uma coisa que é importante, porque é o que a Lu está falando. Se a gente não tem uma sanção, ou se a gente não tem uma cobrança feita oficialmente, as organizações, fica muito fácil de falar que faz sem fazer. Como que a gente faz isso? Todo signatário do PRI tem 3 obrigações. A primeira básica tem que pagar uma anuidade, afinal de contas, alguém tem que pagar o meu salário. A segunda obrigação é reportar. Então, a gente tem, sim, um relatório anual, que é um questionário online, que todas as 1.900 organizações e quebradinhos, deve estar em 1930 agora, obrigatoriamente tem que reportar ao PRI de janeiro a março, e é um questionário que fica público no nosso site. Então, se vocês têm um pouquinho de curiosidade de saber o que a Raquel faz lá na Real Grandeza, o questionário da Real Grandeza está disponível no site do PRI. E você pode ver o que eles respondem para a gente. Então, é uma certa fonte de dados interessante. Outra coisa que é obrigação é você ser um embaixador desses princípios. Então, se você é uma instituição financeira, na sua cadeia de fornecimento e de investimento, você tem que fomentar os princípios. Se eu sou um fundo de pensão, eu devo cobrar que a asset manager que eu contrato também siga esses princípios. Afinal de contas, é uma cadeia e a gente precisa que ela seja bem informada e bem estruturada e bem governada, né? Vamos usar a palavra de governança aqui para que isso seja implementado por todos. Trazendo alguns números, hoje o PRI conta com, foi o que eu falei, 1.930 organizações globalmente que são signatárias desses 6 princípios. Os 6 princípios estão ali, eu não vou ler, depois vocês dão uma lida, ninguém merece eu lendo. Que hoje, juntos, fazem a gestão de mais ou menos 73 trilhões de dólares. Isso é metade do capital do mercado de capitais global. Sim, eu faço dupla contagem, eu sou uma BBDTVM com a Previ, a gente não pondera, mas dá para ter uma ideia do tamanho do que a gente está falando hoje, do que são esses princípios. Então, em 10 anos, a gente mostra o que o Cláudio falou, já não é moda, já é tendência e já é uma agenda que chegou para ficar. E chegou para ficar mesmo, a gente fala em grandes investidores. No Brasil, a gente conta com 60 organizações que são signatárias do PRI, entre elas grandes fundos de pensão, Previ, Petros, Funcef, Real Grandeza, e as assets, desde a menorzinha que só faz investimento em floresta até uma asset do Bradesco, do Itaú e do Santander. Então, a gente realmente tem uma grande rede de pessoas e instituições que compartilham informações. Eu vejo o PRI como uma rede colaborativa, tá? Porque a gente está lá para ajudar a implementação. A gente sabe que as pessoas estão numa jornada pela sustentabilidade, e nós não vamos estar aqui para o final dessa saga, é uma saga longa. Só que a gente começa hoje educando e compartilhando boas práticas dentro da rede para que todo mundo consiga fazer. Se a Europa está 10 anos à frente do Brasil, vamos usar os erros e os acertos deles para implementar aqui, ao invés de começar do zero. Isso a gente trabalha muito, a gente tem uma rede online de colaboração, que você faz engajamento colaborativo dentro das investidas ou dos ativos. No Brasil tem um grupo de trabalho que a gente faz, e a gente bate na porta dos conselhos e dos RIs com a cartinha assinada por uns 20, 30 investidores, pedindo para eles divulgarem os dados ASG. Então, tem uns que a gente vai por setor. Você tem um código de bem-estar animal? Se você não tem, a gente gostaria que você divulgasse e tivesse, porque senão eu vou precificar você abaixo, porque é um risco que eu não sei. E a gente fala assim em risco de capital, em risco real, de perder dinheiro lá no fundo que a gente investe como cliente de banco, que também tem o nosso papel aí de cobrar os bancos a trazerem mais produtos, que nem a gente comentou que tem pouco produto hoje. Eu vou deixar esses slides, vocês leem aí os princípios depois. Eu gosto de trazer esse slide um pouco didático, que é explicando o que é investimento responsável. É uma palavra bonita que ninguém sabe o que significa, né? Ele é uma abordagem de investimento, isso é uma definição do PRI, que ela tem que reconhecer explicitamente a estabilidade de longo prazo do mercado. Quando a gente fala em riscos ASG, a gente está falando de longo prazo. A gente está falando de riscos que podem se materializar, virar linha de balanço e perda. Então, a gente fala em estabilidade,
geração de retorno sustentável. Vamos usar a palavra sustentabilidade como perenidade aqui. Não é só o abraçar a árvore e salvar o mundo, mas existência de longo prazo. Tem uma empresa que está aqui há 100 anos, ela precisa estar aqui pelos próximos 100 anos para o seu investimento ser rentável. Se a empresa desaparecer, foi o que a Lu falou, some todo o retorno que você teria naquele ativo. Então, a gente vê isso. E que um sistema financeiro estável ele tem que estar em bom funcionamento e bem administrado. Então, quando a gente fala em ser bem administrado e ter um bom funcionamento, é que ele esteja observando holisticamente os riscos e as oportunidades que existem no mercado de capitais. E, mais importantemente, é a relevância, ou a palavra materialidade, dos fatores ambientais, sociais, de governança dentro desse investimento e dessa análise. Eu acho importante, como estamos falando aqui em meios de pessoas que entendem o que significa dever fiduciário, hoje é reconhecido globalmente que é parte do dever fiduciário do investidor observar os aspectos ASG. O PRI fez um estudo que chama O Dever Fiduciário no Século XXI. É uma publicação legal, é uma publicação que mostra que existe, sim, uma quebra de dever se você não observou esses aspectos ou fatores na hora que você precificou ou tomou participação num ativo. E aí, na sequência, a gente fez um documento que é um roteiro para o Brasil. Então, existem 5 recomendações feitas pelo PRI, junto com a UNEP-FI e com a Generation Foundation do Al Gore. A gente fez um grupo de organizações que fizeram essa publicação, onde a gente faz 5 recomendações para o Brasil, regulatórias, de autorregulação. Elas vão todas na direção da sustentabilidade, entre elas, eu vou ter um slide mais para frente, é a adoção da CVM como regra, como ela fez com o Código de Governança do IBGC, do Código de Stewardship da AMEC. Também não sei traduzir stewardship, gente, vai ficar stewardship mesmo para nós, porque é uma palavra que também não existe no português. Antes de eu sair desse slide, então, queria deixar claro esse do dever fiduciário, porque hoje, quando a gente fala em 4327, quando a gente fala de regulação, não é só a obrigação legal que está na mesa, está também o relacionamento com as partes e como que esses grandes investidores globais olham o Brasil na hora de trazer dinheiro para cá e o custo de capital. Então, é bem importante que a gente tenha em mente que hoje já é reconhecido globalmente que a sustentabilidade é, sim, um dever do investidor. Eu não posso mais jogar a culpa na empresa que eu investi. Hoje eu tenho uma responsabilidade também por esse mercado. Como a gente está falando de PRI, eu trouxe algumas outras iniciativas de autorregulação que hoje estão aí no mercado, para vocês terem um pouco mais de informação sobre como o mercado hoje já evoluiu muito do que ele era há 15, 20 anos atrás. O Cláudio também mencionou a TCFD, Task Force for Climate-Related Financial Disclosure. Para vocês entenderem o que significa TCFD. Eu levei 2 dias anotando isso aqui para não esquecer o que é. O Financial Stability Board do G20 criou uma força-tarefa que tinha como meta criar recomendações para que as empresas, inclusive empresas do setor financeiro, divulgassem informações de qual é o impacto financeiro de mudanças climáticas. É mensurar financeiramente como a mudança climática pode impactar tanto você como instituição financeira, quanto a empresa na hora dela gerar receita ou ter custos. A TCFD já lançou o relatório de recomendações final, eu deixei o link aqui também para vocês, e é um relatório que, assim, ele é simples, ele é direto, e ele realmente traz ideias concretas de como o setor financeiro e as empresas podem abordar mudanças climáticas na hora de fazer uma divulgação financeira. O que eu gosto de falar aqui, o presidente dessa task force é o Michael Bloomberg. O Michael Bloomberg não entrou nessa para salvar o mundo só. Ele entrou nessa porque ele sabe que essa é a tendência do mercado de capitais e que é o próximo produto do terminal Bloomberg, né, gente? Vamos pensar que a coisa que vamos salvar o mundo como consequência de fazer bons negócios. Então, eu trago aqui também para vocês, vale a pena se alguém aqui tem acesso a uma Bloomberg, a Bloomberg hoje já tem alguns dados. A Denise Pavarina, do Bradesco, é a nossa vice-presidente da Task Force. Então, o Brasil está super bem representado dentro dessa iniciativa. Tá? Quando a gente fala em dados ASG, informações SG, hoje já não é mais tabu. Hoje o mercado já tem essas informações disponibilizadas. Alguns anos atrás, era a primeira desculpa do investidor, eu não acho esse dado, como que eu vou pôr isso na minha precificação? Hoje, o terminal Bloomberg tem lá ESG Go, e vem dados de 7 mil, 8 mil empresas já mapeados. O próprio PRI com o questionário, a própria UNEP-FI com as publicações. Então, hoje, dados já viraram commodity. Eles já são, hoje, disponibilizados no mercado de uma forma que há 5 anos atrás não era. Quando eu operava na Bolsa, se eu falasse sustentabilidade, eu acho que meu chefe tinha me jogado da janela do banco. Hoje, ele já olha com mais carinho.
Ela teve uma super diversidade, essa força-tarefa, ela contou com participantes de mercado de todo o mundo, tinha 16 países representados, experts do mundo todo. Então, realmente, gente, está aqui o link do relatório, vale a pena dar uma olhada, ele está em inglês, mas é uma leitura fácil. As recomendações, como o Cláudio tinha mostrado aquele grafiquinho, eu traduzi, Cláudio, depois te mando ele em português. Ela fala em governança, estratégia, gestão de risco e métricas. Então, ela vai de níveis mais para fora, entrando para dentro, e ela chega em métricas mesmo. Então, eles falam em dados específicos que o mercado gostaria de ver. Falando em termos financeiros, a gente fala em dívida EBITDA, né? Como que eu olho a empresa em relação à sua dívida, como eu olho a empresa em relação ao risco de mudança climática hoje, como isso pode se materializar como um custo ou como uma receita no futuro. Porque também, gente, vamos abrir aqui, não é só risco, né? É oportunidade. Eu acho que a gente precisa trazer um pouco do lado positivo dessa agenda para a mesa. Porque tem grandes oportunidades, falando em energia renovável, em agricultura sustentável. Quem estiver nadando de braçada em alguns anos nisso vão ser os grandes investidores que vão ganhar dinheiro e vão ser as empresas que vão sobreviver a esse mercado. E nós, agora trazendo um desafio, nós, como cliente de banco, nós temos uma obrigação de cobrar também. Então, deixo aqui para vocês, toda vez que vocês forem falar com o gerente, vocês perguntam quais são as opções de investimento sustentável que ele tem para vocês, e aí vocês vão ver só que ele vai sair correndo igual um louco, sem saber o que falar, e depois, da próxima vez que você encontrar com ele, ele vai saber o que eles têm. Que seja um ETF do Easy, que seja um fundo de reflorestamento, de floresta plantada, ele vai descobrir o que é. Se a gente não pedir, os bancos também não vão oferecer, não é? Então, deixo aqui o meu desafio para vocês, e eu recomendo, sim, a leitura do TCFD. Um outro tema que está super na moda, em voga, e que a gente tem falado muito dentro do Lab e dentro de vários outros fóruns de discussão, são os green bonds, ou títulos verdes. E eu brinco, eu falo, se ele for green, amarelo, rainbow, a cor que for, né, são títulos que hoje trazem um quesinho de project finance para emissão de dívida. Quando eu peço dinheiro ao mercado hoje para fluxo de caixa, é fluxo de caixa. Se eu nomeio ele de green, eu tenho que ter dentro do prospecto, do second opinion, do documento daquele investimento, como eu vou usar aquele dinheiro que você está me dando. Então, se eu falei que é para projetos de energia sustentável, de gestão de resíduos e de água, eu tenho que prestar conta a este investidor frequentemente. Isso vai depender de qual é o título, tem uns que são semestrais, tem uns que são anuais, mas, efetivamente, uma parte terceira tem que certificar que o dinheiro que foi dado para aquela empresa foi usado para os projetos que estavam específicos no prospecto. Não necessariamente o projeto está nomeado, eu vou comprar um terreno, não, mas são mais genéricos, mas eles direcionam para onde aquele dinheiro tem que ser investido. E eu brinco que eu falo assim, dei 500 milhões para uma empresa. No final de um ano, vem um auditor externo e fala, eles gastaram 100 milhões, que eles compraram o terreno, as pá da eólica, vamos pensar assim. Os outros 400 têm que estar em caixa. Então, significa que eu tenho uma certa segurança como investidor de que o dinheiro que eu dei vai para os projetos que eu, como investidor, gostaria de financiar, que também traz a credibilidade. Né? Nenhum investidor quer estar vinculado a uma empresa que está desmatando a Amazônia, que o Greenpeace vai lá e bota fogo na porta. Então, isso é bem importante hoje, especialmente para o investidor grande estrangeiro. Os fundos de pensão estrangeiros já estão olhando isso de forma muito direta, e eles não põem dinheiro em quem não faz. E não põe mesmo, e o custo de capital cresce. Eu conheço história de empresa que foi fazer roadshow fora, que não tem relatório de sustentabilidade publicado e que o investidor não recebeu, porque não tinha relatório de sustentabilidade. Isso não ia acontecer alguns anos atrás. Tá? Então, falando em green bonds, o que é a definição? São títulos de renda fixa, que é o que eu estava falando para vocês, que tem que trazer dentro do prospecto, dentro da second opinion, o use of proceeds, como eu vou usar aquele capital que foi me dado. Falando em projetos e trazendo ideias, em geral, energia sustentável, energia renovável são projetos fáceis de você passar num green bond, tudo que é reflorestamento, tudo que envolve gestão hídrica, saneamento, transportes de baixo carbono. Então, vamos usar aqui, baixo carbono. Tudo que é uma transição para uma economia de baixo carbono cai bem em green bonds. Hoje já existem os blue bonds, que são títulos relacionados a projetos de água e saneamento. E, então, você começa a ver que a tendência é você especificar e criar nomes a alguns tipos de produtos financeiros que fazem mais fácil para o investidor entender no que ele está investindo. E eu acho que isso é uma educação de mercado que a gente também vai ver aí acontecendo no Brasil. O Brasil já teve grandes emissões, já teve emissões locais, emissões estrangeiras. O mercado local é mais desafiador mesmo. Cláudio está ali me olhando, eu vou falar, nós não temos um mercado secundário. O mercado secundário põe a gente numa situação super desfavorável em green bonds,
porque ele tende a ser um bom título para quando você consegue trabalhar ele no mercado secundário, de compra e venda. Porque se eu emito hoje um título que tem, em média, duração de 7 a 15 anos, que é um green bond, é difícil o investidor assumir esse risco sem saber que ele pode sair daquele papel ou daquele investimento em algum momento. E aqui no Brasil não tem saída, gente. Vocês sabem disso, eu sei disso. Não tem. Eu sento naquele título lá, a maturidade dele. E isso, para o investidor estrangeiro, é muito desconfortável. Então, a gente também tem que trabalhar, como população e como regulador e como ONG, um mercado secundário que permita que essas empresas tenham uma vantagem competitiva na hora de emitir esses títulos. Então, temos aqui alguns desafios. No Brasil, existe um documento que foi feito pela FEBRABAN e pelo CBEDS, que é um guia de emissão de títulos verdes no Brasil. É uma leitura fácil, simples, eu achei super não enviesada, eu li umas 2 vezes já e achei que ficou super didática. Tudo que eu estou passando para vocês aqui de Green Bonds eu tirei de lá, então vocês percebem que é uma linguagem fácil da gente entender. E, assim, dentro do Brasil, eu Tatiana, opinião pessoal, não do PRI, eu não acho que a gente precisa de regulação nova. A gente já tem vários tipos de títulos que podem ser emitidos, que o mercado já trabalha. O que a gente precisa é de incentivo que as empresas comecem a nomear e que os investidores comecem a dar um certo privilégio a quem está fazendo esses tipos de emissões. Então, você tem FDIC, a gente tem CRA, a gente tem CRI, a gente tem debentures, a gente já tem debentures incentivadas de infraestrutura, 14, qual que é a lei, Cláudio? 14, não lembro. Tem uma lei que é a 1473, uma coisa assim, a lei de debentures incentivadas. Então, a gente já tem hoje instrumentos e veículos financeiros para serem chamados de green, de yellow, de rainbow, o nome que a gente quiser. Porém, hoje, no mercado internacional, em geral, eles são financiadores de transporte rodoviário, metroviário. A Cidade do México emitiu um green bond para fazer o projeto do metrô. Então, órgãos públicos, municipalidades, estados ou até soberanos já estão emitindo green bonds. Eu sei que a regulação do Brasil não permite a emissão de dívida pelos estados, pelas municipalidades, mas o soberano pode, o federal pode emitir. E é uma forma de você atrair capital de custo mais baixo para financiar projetos de infraestrutura sustentável. É um super desafio que a gente trabalha em diversos fóruns hoje e que é um capital de custo baixo e que vem, eu chamo de capital mais paciente, né? Ele vem sabendo que são projetos de mais longo prazo. Então, em geral, green bonds têm uma maturidade maior. Aqui eu trouxe a definição de duas das iniciativas globais que a gente trata de green bonds. A gente tem the Green Bonds Principles, que são princípios mesmo que as empresas seguem para poder fazer essas emissões, e tem o Climate Bonds Initiative. O Climate Bonds tem um framework, um arcabouço por setor, que ele certifica aquele título dizendo se ele é verde ou se ele não é. Né? Vários tons de verde, né, gente? 50 tons de verdes aí nesse mundo que a gente vive. Mas vale dar uma olhada, porque assim, a energia sustentável, eles vão lá, eles têm um checklist do que tem que ter o projeto para poder ser considerado um green bond. Então, hoje, foi o que eu falei, já não é uma agenda difícil, é uma agenda que já tem material, que já tem um monte de coisa que a gente pode se apoiar para fazer. É uma questão da gente adaptando o mercado, educando e cobrando dessas empresas e desses bancos que eles façam o papel deles também. E esse é um grande papel do PRI, é cobrar que esses investidores walk the talk. Né? Se eu falo o que eu faço, eu tenho que fazer de verdade. Falando do CDP, que não é mais Carbon Disclosure Project, eles mudaram o nome para Driving Sustainable Economies, não me pergunta por quê, mas uma das iniciativas onde você consegue muito dado da empresa. A empresa reporta, mas é sempre muito no ambiental. Eles não têm muita coisa do social. Ainda no Brasil já tem bastante aderência, mas a gente hoje, se pegar a Bloomberg, a maior parte dos dados que vem da Bloomberg vem do CDP, porque são dados comparáveis, quantificáveis e globais. Eu não entro no mérito de... Olha lá, eu te amo, Cláudia. A Lei 12.431 de debêntures incentivadas, para quem quiser saber. Eu sabia que alguém ia achar. Então, quando a gente fala do CDP, o CDP é uma iniciativa apoiada por investidores que pede que as empresas reportem informações ambientais. O site tem vários estudos, várias empresas brasileiras hoje já reportam, e ele dá classificações de A, B, C, D e F. Então, é legal para o investidor se conseguir ter uma ideia de onde aquela empresa cai dentro dos aspectos ambientais. Eu pus aqui a fonte de dados, que, para mim, foi uma surpresa, então eu gosto desse slide por causa disso. O CDP, hoje, abastece informação para diversos outros organismos e entidades que trabalham dados ASG.
Então, você olha aqui, tem um monte de coisa que a gente conhece, né? Bloomberg, MSCI, e hoje ele tem, sim, alguns investidores lá fora que hoje usam o CDP para criar índices, inclusive de carteira. Então, eles criam um fundo vinculado ao score do CDP. E tem, acho que, um grande fundo de pensão americano que fez isso, e tem lá um índice que eles criaram, uma carteira que eles acompanham os scores do CDP, ele compra e vende ação de acordo com o score que você tem ali dentro. Então, são informações interessantes. Eu mencionei o código de stewardship da MEC. Eu acho que isso é uma autorregulação brasileira que vai crescer e que nós vamos ver acontecer mais rápido. Eu acho, se eu não me engano, são umas 12, 13 instituições que hoje são signatárias do código de stewardship da MEC. Ele é voluntário, mas ele tem, sim, uma obrigação de reporte, que começa voluntária agora e, com o passar do ano, vai se tornar obrigatória, em que a empresa vai ter que prestar conta se ela implementou ou não aqueles princípios do código de stewardship da MEC. Os princípios vão, principalmente, na direção de voto em assembleia, que a gente chama, no PRI, a gente vê isso como uma das ferramentas mais fortes que o investidor tem para cumprir o papel dele de fazer a empresa mudar de dentro para fora. Se eu posso votar numa assembleia, se eu posso entrar com uma resolução de acionista, eu tenho o papel de mudança. Um exemplo, eu sei que eu estou acabando, Lu, é o último slide. O CalPERS, junto com alguns outros investidores globais, DGA, etc., eles entram com uma resolução de acionista na Exxon faz muitos anos, pedindo que a Exxon divulgue informações sobre o impacto dela em mudanças climáticas. Por 5 anos ele foi apresentado e não passou. Ano passado ele passou. Isso significa que um grupo de investidores tiveram o poder de fazer uma empresa como a Exxon mudar as práticas dela, porque senão eles iam tirar o dinheiro da empresa. Aí dói no bolso, gente, é o órgão que mais dói quando a gente fala em sustentabilidade, tem que ser ele, porque senão ninguém presta atenção em mim, né? Se eu falo aqui que nós vamos salvar o mundo para os netos e para os filhos, fica todo mundo me olhando com cara de louca. Se eu falo, gente, a gente ganha dinheiro e ainda salva o mundo, aí a gente consegue andar para frente, né? Então, é muito importante que a gente olhe essas iniciativas que são recentes e que o mercado tem trazido, inclusive no Brasil, para fazer com que a gente entenda que existe negócio dentro da sustentabilidade. A filantropia tem que continuar acontecendo. Continuamos doando dinheiro para os hospitais, mas a caixinha do investimento responsável não é a filantropia. Ela é melhores rendimentos num longo prazo e com um impacto mais positivo na sociedade. Então, é financiar projetos que vão deixar uma sociedade melhor. Eu gosto da frase do presidente da ONU hoje, que ele fala que a gente não pode deixar o mundo com menos do que a gente recebeu para as próximas gerações. E a gente não está fazendo isso, né? Então, trabalhar o investimento responsável vai muito nessa linha. E aí, esse aqui é um slide só para falar que eu não falei, senão a ONU me manda embora. Os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa é a agenda que vai durar os próximos 20 anos em todas as organizações de âmbito internacional. São 17 metas, que é a primeira vez na história da humanidade que a gente conseguiu juntar, acho que 193 países, e eles conseguiram concordar em qualquer coisa, gente. Isso já é um grandíssimo começo, né? São todos os países que fazem parte do mundo falando, a gente concorda que esses 17 têm que ser atingidos. Sim, eles são bem ambiciosos. Abaixo de cada um deles existem KPIs. Então, assim, são 17 com 169 KPIs embaixo para mostrar o que tem que ser entregue. E aí, para terminar, a colaboração é essencial. Então, o último dos 17 é colaboração, é partnerships. Então, eu trouxe aqui embaixo um monte das iniciativas que a gente já trabalha junto e que a gente colabora e que, de uma certa forma, a sociedade civil também faz parte. Então, esses objetivos são de todos nós. Eles não são da ONU, eles não são do Brasil, eles são de cada um de nós como cidadão, e nós temos que entregar. E o Brasil tem as metas nacionais a serem entregues também, os nossos NDCs. São as metas nacionais determinadas dentro do Acordo de Paris. Uma delas é desmatamento ilegal zero na Amazônia, tá, gente? Só para constar, até 2030. E... Não, 2030 ano. E Deus que vai salvar a gente. Mas as nossas metas são muito baseadas em floresta e energia. E aí eu volto para os green bonds. Para a gente entregar isso, nós vamos ter que trabalhar com veículos e instrumentos financeiros que a gente consiga que o setor privado faça o financiamento dessas metas. Nenhum governo no mundo tem a capacidade de financiar isso, gente. O nosso, muito menos. Porém, nenhum governo no mundo tem capital para financiar. A gente fala em 100 trilhões de dólares para entregar essas metas. Então, a gente está falando em dinheiro que tem que ser privado. Então, quando a gente fala em investimento responsável, a gente fala na responsabilidade de cada um de nós, como investidor, de pôr o nosso dinheiro onde a gente quer que esse mundo esteja daqui a alguns anos. Então, deixando a mensagem muito clara,
cobra do banco, e cobra da asset, cobra dos caras que fornecem produto financeiro para vocês, que eles tragam produtos sustentáveis, de impacto positivo e que façam com que a gente possa usufruir da nossa riqueza num futuro que não seja tão ruim quanto a gente está trazendo hoje em dia. Muito, muito obrigada e estou à disposição. Obrigada, Tati. Foi muito... Desculpa, eu passei do tempo. Né? Interessante. Passou um pouquinho, eu devo ter passado também. Por conta disso e dos 15 minutos de atraso, a gente vai chegar perto da 1 hora, mas eu convido vocês a ficar, porque, para quem quer entender um pouquinho do que existe de iniciativa nessa área no setor de fundos de pensão, a palestra da Raquel vai ser muito interessante. Ela atua também num fundo de pensão, né? Ela coordena o Comitê de Sustentabilidade da ABRAP, mas ela é oriunda do Fundo de Pensão de Furnas, que é o Real Grandeza, que é um dos fundos de pensão exemplares no Brasil nessa área, a ESG. Não à toa ela foi escolhida para coordenar o Comitê de Sustentabilidade. E a palestra da Cristiane também vai ser muito interessante, não só porque ela vai falar do que a BDE já faz nessa agenda de sustentabilidade, mas porque ela vai apresentar um pouquinho do LAB, que é uma iniciativa conjunta da BDE, do BID e da CVM, para promover a agenda de finanças verdes no Brasil, no mercado de investimentos, sobretudo. Então, fiquem que vale a pena. Bom dia, pessoal. Vou passar rapidamente, então, falando sobre a ABRAP, né, a Associação dos Fundos de Pensão do Brasil. Nossa visão, nossos compromissos, né? E nós somos reconhecidos como um centro de excelência e referência nacional e internacional na difusão das melhores práticas de previdência complementar, né? Bom, hoje, as entidades de previdência complementar possuem mais de 3 milhões de participantes e 3,9 milhões de dependentes desses participantes. São 307 fundos de pensão no Brasil, dos quais 264 pertencem à ABRAP. O número de planos, empresas patrocinadoras e instituidoras, 411. Se eu vou passar bem rápido. O papel das entidades, as pessoas costumam dizer, fundo de pensão é para quem é participante do fundo de pensão. É uma coisa legal para quem está lá e contribui e que daqui a 30, 35 anos vai receber. Não é bem isso. Né? E isso é uma coisa que a sociedade costuma dizer. Isso é deles para eles. Não, os fundos de pensão eles têm um grande poder, né? Dentro da sociedade, né, de um papel, né, de suma importância, né, dentro da sociedade, né, também para a economia nacional, né. Hoje nós representamos 12,8% do PIB nacional. Esse é o único dinheiro de longo prazo que pode ser utilizado em operações de infraestrutura, que é extremamente necessária, né, para o desenvolvimento do Brasil, né, que é extremamente carente, né, de operações de infraestrutura. Então, diante disso, né, do volume, né, que nós temos, né, de patrimônio, né, 756 bilhões, quase 800 bi, né? Nós temos assim um grande potencial de sermos grandes agentes multiplicadores da responsabilidade socioambiental e da sustentabilidade no Brasil. Agora, como é que está essa história? Né? Aí eu estou falando das metas atuariais e a gente vem superando isso, né? 629% contra 467% da taxa máxima. Aí eu não sei se dá para ver direitinho, está meio longinho, mas como é que estão os investimentos da gente hoje? A grande maioria em títulos públicos, títulos da dívida pública. Por que será? Né?
Os fundos de pensão, nós gerimos dinheiro de terceiros, né? As pessoas fazem as suas aplicações ali, né? Colocam seu dinheiro durante 30, 35 anos para receberem suas complementações de aposentadoria no decorrer lá no final da sua vida laboral. E a responsabilidade fiduciária é uma coisa que pesa muito para nós. E eu costumo perguntar, eu sou uma grande defensora dos investimentos, especialmente em infraestrutura, e eu levanto essa bandeira, costumo levantar. Quem me conhece sabe, né, o quanto eu defendo isso, e o que eu ouço, né, do pessoal das áreas de investimento é o temor ao risco, né? Então, o que costumam dizer, não, a gente prefere estar no título público, porque para a gente é mais seguro. Então, acaba nossas aplicações ficando mais restritas a isso. Vocês veem que o grande percentual fica em 71,5%. Quando você vai... É porque eu não estou enxergando. Eu resolvi... Não, tu está com o óculos? Me dá esse óculos aí. Está bem dentro da bolsa ali. Pega dentro da bolsa ali. Aí está terrível. Eu resolvi deixar o óculos dentro da bolsa. Está dentro daquela carteirinha lá do... Seu assessor, né? Meu assessor para... Aí eu não consigo enxergar mesmo. Carteirinha do óculos está aí. Então, acaba que a gente não... Eu fico muito incomodada e eu acabo sempre batendo. Gente, mas a gente tem que cambiar para outro caminho, né? E, assim, eu acho que, pelo visto, né, o andar da carruagem, os títulos públicos deles já renderam tudo que tinha para render. E agora eles estão caindo. E... Manda, irmã. Isso é o que sempre... Ah, olha que bênção. 73, olha, viu? Ela me deu a luz. Títulos públicos 73,5, renda variável 17,8, imóveis 4,0%, operações com participantes são os empréstimos que a gente faz, né? Por exemplo, a Real Grandeza, ela é um fundo de pensão, a gente trabalha com a complementação da aposentadoria, mas a gente tem o que a gente chama lá do Plus, que a gente faz a gestão de um plano de saúde, né, que tem 60 mil vidas hoje, entre empregados e seus dependentes e aposentados de Furnas, e temos também um empréstimo diferenciado do mercado. Essas operações com participantes normalmente estão voltadas para isso. Já se falou aqui hoje da Resolução 3792, ela dispõe sobre diretrizes de aplicação dos recursos. No capítulo 5 da política de investimento, ela aborda a observância ou não de princípios de responsabilidade socioambiental. Bom, a boa notícia é que isso vai mudar. Tá? O texto está caminhando e está caminhando muito bem. A gente vem nessa torcida, nessa caminhada, nesse apoio, né, Tatiana, muito forte junto à Previc, para que esse texto mude e ele seja muito mais incisivo nessa cobrança, né? O que alguns fundos de pensão já vêm fazendo, né, especialmente os grandes, é criar políticas de investimento totalmente voltadas, abordando, né, o investimento socialmente responsável, com critérios de análise, etc. Vários fundos de pensão criaram manuais de análise de investimento. O meu próprio fundo de pensão, Real Grandeza, foi um dos primeiros a fazer isso e publica no próprio site, né, e tem critérios de desempate para investimento. Em muitas situações, a gente até encontra um investimento que está super bem no mercado, né? A gente olha, pô, está ótimo, está dando muito lucro. Mas aí a gente vai fazer uma análise mais
aprofundada, né, e lança um questionário. E aí as respostas que a gente tem não são muito agradáveis, né, muito convincentes, e a gente prefere não investir. E já aconteceu de a gente ter situações em que falaram: nossa, mas não vai investir? Tá ótimo, a rentabilidade está ótima. E a gente falou: não, a gente não vai. Não vai, porque tem um passivo oculto, tem uma coisinha estranha ali, porque eles não responderam a questão X, Y, Z, e isso não está cheirando bem para a gente. E ali na frente a gente não fica surpreso, mas os coleguinhas ficam, tem uma surpresinha desagradável, né, com relação àquela ação, àquela empresa na qual eles estavam querendo investir. Bom, essa consideração dos critérios, né, de ASG, de governança ambiental e social, dos fundos de pensão, não somente uma função social, mas também de observância de risco, né, oportunidade de negócio, como eu acabei de dizer, que pode impactar muito a gestão de longo prazo da gente, né? Tá bom, é isso aí. E, assim, a gente tem um grande poder de impulsionar as empresas nas quais a gente investe a mudança de tecnologia, a mudança de postura, uma série de coisas. Essa é a minha grande bandeira. Quando a gente toma determinadas atitudes, quando a gente cria um manual de análise de investimento, quando a gente lança um questionário, a gente está dizendo para as empresas nas quais a gente investe que o gato subiu no telhado, né? Que se ela não começar a ter práticas socialmente responsáveis, práticas de governança, ela vai passar a ser descartada por nós em algum momento. Então, nós temos esse papel, né? Nós somos grandes investidores, a gente tem esse grande papel, né? E o dever fiduciário, né? Eu acho que a responsabilidade fiduciária nos dá essa grande responsabilidade, né? Bom, aí eu vou dar um exemplo aí, que é o grande exemplo, né? O rompimento lá da barragem lá da Samarco, né? A gente teve aí foi um dos maiores acidentes, né? Eu gosto de dizer que teve um congresso da ABRAP em 2012 que eu falava sobre essas questões, falava sobre água e etc. E falavam para mim: o Brasil é superavidário em água, não esquenta com isso não. Não tem esse tipo de preocupação e etc. E vão vindo as coisas, né? Veio a crise da água em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e, de repente, veio o acidente da Samarco, uma grande desgraça, né? E aí vem algumas perguntas. Como foram feitas o EIA e o RIMA deste grande projeto? Com certeza não foram bem feitos, né? E o plano de emergência ambiental, se é que teve? Teve, né? Uma vez até me falaram: não teve, não. Teve sim. Mas, no próximo slide, a gente vai ver qual foi a análise dele, né? A Samarco tinha previsão, né, provisão e previsão orçamentária para riscos socioambientais? Tinha não, tá, gente? Tinha não. Tinha seguro, mas o seguro não alcançava assim, né? E os investidores, quem estava investindo, né, nesse projeto Samarco? Como é que ficou essa turma? Bom, o que eu falei lá anteriormente, né? O plano de emergência ambiental, né, que é um plano que contempla a identificação dos cenários, a situação crítica, né, e ele tem que ter todo um processo, né, o que vai ser feito no caso de emergência. Bom, na verdade, o que eles disseram era que não dava para fazer
esse plano assim bem feito, porque nunca existiu assim, um acidente dessa grandeza, né? Então, eles não tinham como mensurar, e não deu para fazer, entendeu? Assim, foi mais ou menos isso. Aí, o que a Polícia Federal colocou lá? Ineficaz, subdimensionado e proforma são alguns dos adjetivos usados pela Polícia Federal para classificar o plano de ação emergencial das barragens da mineradora. As falhas do plano, que deveria ser usado pela empresa em caso de problemas no uso, terminou ocorrendo em Mariana. Bom, né, tem toda uma questão. Onde está Mariana? Está em Minas Gerais. O nome do estado já diz, né? As pessoas que estão lá, que vivem lá, dependem desse negócio para viver e para sobreviver. Teve um professor meu na Getúlio Vargas, de análise de risco socioambiental, que falou, ó, fiscal lá nessa região é quase que ou dá ou desce, né? Tem um risco até de vida lá, a situação deles é bastante complicada. Bom, e esse é o grande medo da turma, né, de investir. Agora vamos chegar na ABRAP, né? Bom, a ABRAP vem com um trabalho forte em cima dessa questão da sustentabilidade. Desde 2004, né, ela já começou com uma parceria com o Instituto Ethos, com a criação dos princípios básicos de responsabilidade socioambiental, com o objetivo de disseminar responsabilidade no meio empresarial, no setor de investimentos. Em 2006, teve adesão a acordos internacionais como os princípios de investimento responsável, aqui, dona Tatiana. Em 2007, ao Carbon Disclosure Project. Em 2007, também, ela lançou o seu primeiro relatório social para entidades fechadas de previdência complementar, criou uma comissão ad hoc, um comitê ad hoc de responsabilidade social. Em 2008, veio a Comissão Técnica Nacional de Sustentabilidade, a edição do segundo relatório, e aí ela começou a se apresentar nos congressos da ABRAP, que são congressos bastante frequentados, né? A média de público é de 3.500 a 4.000 pessoas, né? De fundos de pensão, é um congresso de relevância internacional, e a gente começou a fazer apresentações com painéis. O primeiro painel foi a sustentabilidade, os desafios e as oportunidades. Em 2010 veio um terceiro apresentação, e depois nós começamos a organizar seminários, né, de sustentabilidade. Aí o público normalmente era o pessoal da área de investimento, área de sustentabilidade, mais uma turma gerencial e de coordenação. Em 2011, nós elaboramos o primeiro modelo e base para fundos de pensão, porque todos esses modelos de relatório que existem aí em voga, né, eles não se adequavam muito aos fundos de pensão, né, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos, né, somos grandes investidores, mas não temos fins lucrativos. Aí criamos o modelo e base. Logo em seguida, a gente viu que não era bem isso que a gente queria, e aí começamos a pensar outras coisas, mais uma apresentação, assinamos um acordo com a OIT e com o Ministério de Previdência Social sobre trabalho decente. Mais em 2012, mais um congresso, mais um seminário, e aí a gente começou a brincar mais sério. Elaboramos um modelo GRI para fundos de pensão, e elaboramos uma cartilha para elaboração de relatório de sustentabilidade. Por que é tão importante fundo de pensão ter um modelo para relatório GRI? Né? Um modelo de relatório mundialmente conhecido, né, aplicado. Por que é tão importante? Porque a gente quis ser usado como exemplo. Se a gente quer cobrar das empresas nas quais a gente investe transparência, a nível de governança ambiental e social, a gente achou interessante que a gente começasse a se mostrar desta mesma maneira para eles. Por isso que nós resolvemos criar. Deu um trabalhão danado, foi uma loucura.
criar um modelo para fundo de pensão. Uma força-tarefa, mas a gente conseguiu fazer. Apresentamos essa cartilha, né, esse modelinho no Congresso em 2012. Em 2013, a gente elaborou o primeiro relatório ABRAP, né? Coletamos informações de todos os fundos de pensão e fizemos um relatório já nos moldes de RI, para que os fundos soubessem, olha, vocês podem, vocês vão conseguir fazer e vocês vão conseguir mostrar para as suas empresas investidas que vocês podem cobrar delas isso. Mais um relatório, né, mais um seminário, apresentação desse relatório. Nós aderimos também e começamos a apoiar o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, porque a gente viu que a questão do ASG não é só a gente focar no não trabalho escravo, não mão de obra infantil. A gente tem que ver a questão do empoderamento das mulheres, a gente tem que ver a questão do racismo, do sexismo e etc. Em 2015, mais um seminário, depois a gente lançou um prêmio de sustentabilidade para fortalecer mais ainda o tema entre as entidades de previdência complementar. Em 2016, a gente fez uma grande apresentação no Congresso, a Luciane fez uma apresentação de um estudo que ela fez sobre 5%. Sobre um estudo que ela fez dos fundos de pensão na Europa, um comparativo com o Brasil. O Gustavo, também, da Cital, fez também a apresentação do estudo dele. Isso teve uma grande visibilidade, né? Foi muito interessante. Eu amei aquela apresentação, porque adorei aquilo, porque o auditório, antes de começar, lotou. Aí, sabe quando o bombeiro diz que não pode entrar? É legal isso, né? Muito show. O bombeiro falou assim, muito legal. Começou a bomba, sabe? Aqueles bombeiros começaram a falar, não pode mais, lotado, lotado, lotado. A gente adorou, né? Foi sensacional. Porque despertou muito interesse. Em 2007, aí foi um grande marco para a gente, porque, como eu disse, a gente vinha realizando seminários, mas todos voltados para um público mais gerencial. E a gente tinha um grande interesse. A Tatiana falou desse relatório da UNEP-FI sobre fiduciário, né, o dever fiduciário e etc. E uma das orientações que a gente recebeu, que a ABRAP recebeu nesse relatório, foi de que os grandes gestores, né, conselheiros, dirigentes, fossem orientados com relação ao assunto. E aí eu adorei quando a gente foi lá na reunião, eu fui representando a ABRAP, que eles disseram, olha, o dever de casa de vocês é esse. Eu falei, fiquem tranquilos. Isso foi em julho de 2017. Eu falei, em setembro, nós teremos um primeiro seminário para dirigentes e conselheiros sobre sustentabilidade e dever fiduciário. Esse seminário foi um grande sucesso de público e nós realmente conseguimos levar a nata, né, do assunto, né, do sustentabilidade. Né? Alguns não puderam ir porque estavam em conferências internacionais. Né? Essa aqui, Maria Eugênia, essa daqui, mas foi o representante dela. Estava todo mundo no negócio de... Onde era que você estava? Na PRI Berlim. Pois é. Mas tudo bem, mas foram representantes, tá? Mas foi bastante expressivo e a gente teve uma avaliação muito legal a respeito disso. Elaboramos também um projeto isso foi uma parceria com o Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão, que eu coordeno também, sobre um guia de equidade, de melhores práticas de equidade de gênero e raça para fundos de pensão. Esse projeto está sendo finalizado. E o que a gente sentia muita falta e tinha muito desejo de fazer, que era um guia de análise de gestão terceirizada. Alguns e os grandes fundos de pensão, em cima de tudo aquilo que a gente já falou, já criaram seus manuais para análise de gestão e etc., mas a gente sentia falta, os fundos menorzinhos, de médio, né, de pequeno porte, não tinham no que se guiar. E, normalmente, eles terceirizam seus investimentos para bancos e etc. E aí deixavam
né? E a gente resolveu montar um guia, né? Que é essezinho que está ali, o moço lá olhando um grande painel lá. Foi uma grande parceria, Citower, a Comissão Técnica Nacional de Sustentabilidade, o PRI, o CDP e a Citower Finanças do Bem, nos dando grande apoio técnico. Nós elaboramos esse guia, né, e lançamos ele no Congresso da ABRAP, com uma tarde lá de autógrafos. Esse guia está disponível no site da ABRAP. Ele teve uma grande aceitação, tá? E eu acho que foi o grande avanço, né, da ABRAP com relação ao assunto, né? A gente agora está dando arcabouço e subsídio para que todo mundo possa analisar seus investimentos de uma maneira mais segura, né? E possa avançar, né, nos investimentos, deixar a história lá do título público, né? Finalizando, né, nossos projetos para 2018, seu lançamento desse guia de melhores práticas de equidade está ficando bastante legal, né? 10 fundos contribuíram efetivamente, mas 36 enviaram respostas. Foi uma grande pesquisa que a ABRAP fez. Vamos atualizar o modelo do relatório, né, GRI para fundos de pensão já com G4, com novos padrões, tentar lá o modelo integrado. A Maria Eugênia Buozzi, que vai falar com vocês aí na parte da tarde, vai ser uma nossa grande parceira nisso, né? A ABRAP vai elaborar sua política de sustentabilidade. Vamos traduzir esse modelinho, né, de análise de gestão terceirizada para o inglês. Vai haver um seminário internacional da ABRAP agora, né, de 29 de maio a 6/6 em Toronto. A pauta vai ser governança, dever fiduciário, investimento responsável, com o apoio do PRI. E vamos fazer também uma espécie de segundo seminário desse que eu falei, para dirigentes e conselheiros sobre sustentabilidade, mais um que a gente tinha sobre governança e ética. Vamos unir as forças e vamos fazer um seminário nacional, provavelmente em novembro. Falando das participações da ABRAP no contexto, né, no âmbito da sustentabilidade externo, a gente tem nosso diretor da Comissão de Sustentabilidade, conselheiro, né, lá na B3, né, presidente lá do Conselho Técnico do CDP, e eu sou membro da Comissão Intrasetorial de Sustentabilidade e Meio Ambiente, que é coordenada pela FEBRABAN. Lá tem B3, tem Ambima, tem CNSEG e outros tantos expressivos no mercado. É isso. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Agora, Cristiane Vitorino, da BDE. A gente, claro, vai esticar um pouquinho o horário para voltar à tarde, né, para tentar ter pelo menos uns 45 minutos para a gente almoçar. Eu peço desculpas à Cristiane aí pelo adiantado da hora. Mas vamos ouvi-la, que é uma abordagem muito interessante. Aí vale a pena a gente aguentar um pouquinho a fome. Eu também estou com fome, confesso a vocês. E pensem que se serve de consolo, eu não posso sair ali e pegar um biscoitinho. Vocês podem. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Trouxe muita informação aqui também, mas vou agilizar, até porque, como última, né, do painel, já 2 painéis falando sobre regulação e autorregulação, já falaram quase tudo, mas eu vou tentar trazer aqui a nossa experiência com o Sistema Nacional de Fomento, né? Escutava a Fátima, a Fátima está aí entrando, antiga colega, né? A gente discutiu muito, e ela falando aqui, o pessoal me chamava, né, de louca. Eu lembro quando ela chamou o segmento lá atrás para discutir,
né, uma possibilidade do Banco Central a desenvolver isso, e realmente o segmento saiu daquela reunião apavorada, o Banco Central está enlouquecendo, o que a gente vai fazer? Mas ela acabou convencendo a gente que era necessário, né, e a gente foi buscar informação. Então, eu não sou especialista, né, não sou advogada nem especialista no assunto, mas, ao longo do tempo, aprendi muito com a Fátima e com os colegas do Banco Central, e hoje também com a CVM, o Cláudio Mais, especialista na área social, principalmente, estou aprendendo alguns instrumentos financeiros inovadores com ele. O que eu quero dizer, então, se eu falar alguma impropriedade aqui, a culpa não é minha, e sim deles que não souberam me passar. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Eu vou falar um pouquinho do Sistema Nacional de Fomento. O sistema, ele, na verdade, é o conjunto dessas instituições financeiras de desenvolvimento. Como a Luciane falou aqui, a associação, né, que eu faço parte, que congrega esse sistema, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, já foi, no passado, a Associação Brasileira dos Bancos de Desenvolvimento. Hoje ela é a Associação Brasileira de Desenvolvimento, porque ela congrega não só os bancos de desenvolvimento, como também as agências de fomento, que são instituições financeiras não bancárias, tá? Mas muito semelhante aos bancos de desenvolvimento. E cada estado da federação pode ter uma. Além de duas instituições que não são instituições financeiras, mas que têm uma integração muito forte com todo o sistema, que é o SEBRAE. Ele tem um fundo de aval, que é operado por essas instituições, e a FINEP, que também não é uma instituição financeira, mas ela é uma fonte de recurso importante para a inovação e também é uma fonte de recurso para todas essas instituições. Então, a gente tem aí os bancos públicos comerciais estaduais, os 5 bancos federais fazem parte da associação, as agências de fomento, os bancos de desenvolvimento controlados pelas unidades da federação, que é o BANDES, o BDMG e o BRDE, e os bancos cooperativos, que são os únicos bancos privados que estão na associação, porque tem a missão, o objetivo deles muito parecido com os objetivos dessas instituições financeiras de desenvolvimento. E a característica desse sistema é um sistema que trabalha o financiamento de longo prazo, né? A nossa Assembleia de Associados ela é presidida por estatuto pelo presidente do BNDES. Então, hoje, inclusive, o nosso superintendente, nosso secretário executivo não está aqui fazendo essa apresentação, porque ele estava na posse do novo presidente, o Diogo, que está assumindo. O sistema ele tem uma regionalidade, uma heterogeneidade, difícil, né? Melhor. Está espalhado no âmbito nacional, então vocês veem que tem uma importância em termos de desenvolvimento local, regional, muito forte. Né? A gente está em todo o Brasil, praticamente. Hoje, eu acho que são apenas 6 estados que não têm agências de fomento. O resto, todos os estados têm uma instituição financeira de desenvolvimento, e esse sistema é muito integrado. Bom, a nossa missão é contribuir para o desenvolvimento sustentável, já está aí na nossa missão da associação, né, econômico, social e ambiental. O que reflete a missão da associação, na verdade, reflete a missão de nossos associados. Todas essas instituições, se vocês forem procurar na missão delas, tem fortemente a questão do desenvolvimento sustentável lá. Bom, e como é que a gente começou nesse assunto de responsabilidade socioambiental, né? Isso já foi falado aqui, o processo, né, de regulação sobre sustentabilidade no Brasil. A gente já tinha uma legislação ambiental forte. Essas instituições, como instituições públicas, já tinham que se atentar para essa legislação ambiental. Então, todas elas só concediam financiamento, como já foi falado, com a certidão ambiental. Por isso que no financiamento de longo prazo, muitas vezes a gente escutava, né, falar, mas um BNDES ou uma agência de fomento demora muito na concessão do crédito, né, em um projeto.
mas a gente tinha todos esses requerimentos e a gente já olhava isso em comparação, provavelmente, com o banco privado, que não tinha essa obrigação, vamos dizer assim. Bom, eu chamo a atenção aí, isso já foi falado também, mas eu chamo a atenção para o Protocolo Verde, que foi, né, os princípios e recomendações que os próprios bancos públicos já fizeram naquela época, em 95, para a questão da responsabilidade socioambiental e depois em 2008. Vou deixar essa apresentação. E veio a resolução também de 2014, que aí sim trouxe uma regulação para todo o sistema financeiro, inclusive para essas instituições. Bom, como é que a gente começou a trabalhar a associação? Até porque aquele grupo, eu não falei, mas vocês devem ter percebido, é um grupo muito heterogêneo. Eu tenho grandes bancos, né, que são os bancos federais, e tenho instituições como agências de fomento, vou citar duas aqui, a Piauí e a Roraima, que são as mais recentes, que são instituições muito pequenininhas, são instituições que têm 30 funcionários, né, mas que têm uma relevância pelo local que elas estão, em termos de desenvolvimento regional. Então, quando a gente foi trabalhar a resolução e o tema em si, a gente teve que olhar para esse universo, como trabalhar os bancos federais, como trabalhar os bancos estaduais, como desenvolver isso dentro desse nosso conjunto de instituição. Então, a gente já vinha desde 2011, né, conversando dentro das comissões temáticas da BDE o assunto, trazendo os bancos federais que já tinham uma certa experiência, até pelo Protocolo Verde, para contar um pouquinho do que eles estavam vendo e desenvolvendo. Eu escrevi aqui, agora estou olhando ali, aqui. Bom, esses bancos, naquela época, né, eles já tinham, os bancos maiores, já tinham o tal do balanço social e já tinham alguns programas internos voltados para a sustentabilidade. Já se discutia também um pouco a questão do GRI, dos relatórios, né? Esses bancos também já tinham essa sensibilidade dos relatórios de sustentabilidade. A gente fez muita troca de experiência também com os organismos multilaterais, que já tinham todo um processo lá fora de avaliação de risco, né, socioambiental, de entender essas oportunidades de negócio voltado para a sustentabilidade. Em 2012 e 2013, a gente começou um workshop intenso, fizemos uns 2 ou 3 workshops com o Banco Central, com a Maria de Fátima, ali, que começou isso com ela. Na época, começou até através de uma pesquisa, né, Fátima, que vocês tinham recomendado, e a gente verificava lá que os nossos agentes, os menores subnacionais, praticamente não tinham iniciativas nessa área, né, só os grandes. E fizemos uma articulação com a FEBRABAN também, que tem algumas iniciativas muito interessantes. Na época, eles já tinham iniciado o Café com Sustentabilidade, lá com o Mário Sérgio, né, que começou a trazer o assunto. Então, a gente tinha essa articulação lá com eles também, até para a gente acompanhar junto as duas, né, a Federação e a Associação dos Bancos Públicos e dos Privados, a gente ali, para entender como o Banco Central iria trazer essa resolução para a gente. Em paralelo, nós chamamos o Ministério Público também para discutir com o Ministério os procuradores, né? Promotores tem os dois, né? Do Ministério Público, para entender um pouquinho o que seria essa responsabilidade solidária e quais os impactos realmente do passivo ambiental para a instituição que estava financiando aquele projeto. Então, fizemos várias reuniões com os assessores jurídicos e na nossa Comissão de Legislação e Normas, para a gente entender e até mostrar aos nossos associados, há sim impacto e há perda, né, financeira. O risco socioambiental vai trazer essa perda financeira para vocês. Porque era muito difícil, no início, eles entenderem isso, né? O problema era deles, né, também. Exatamente, que o problema também era deles e que gerava realmente para toda instituição e de várias formas, né? Eu vou mostrar isso. Em 2014, também, em paralelo a isso, a gente tinha todo um trabalho, porque as nossas instituições
elas são grandes financiadores do crédito rural, né, da agricultura, do agronegócio em si. Então, a gente já trabalhava fortemente com o BNDES, que é o repassador do programa, de uma linha do programa ABC, que é para a emissão, né, de redução da emissão de gases estufas, ou seja, agricultura de baixo carbono. E alguns dos nossos agentes já atuavam com essa linha, mas a gente fez um grande esforço também em parceria aí com a FEBRABAN, com o Senar, com o Ministério da Agricultura, liderado pelo BNDES, para que a gente capacitasse os agentes financeiros e também os consultores que trabalhavam, né, com projetos de agricultura, que eles conhecessem as técnicas e a gente pudesse alavancar a agricultura de baixo carbono. Isso foi feito em 2014. Tá? E aí, finalmente, a gente chega, o Banco Central baixa a resolução, né, e aí todas as instituições têm que desenvolver essa política, manter uma estrutura de governança ligada à questão dos riscos socioambientais e desenvolver um plano de ação. Como é que você vai executar essa política? Porque a política, geralmente, é muito ampla. A gente faz uma coisa ampla, mas e agora? Como é que você mede e como é que você vai acompanhar esse seu risco socioambiental? E aí a BDE, ela, em parceria com o Banco Interamericano, que na época já tinha uma parceria conosco e estava muito interessada em trabalhar com as instituições financeiras de desenvolvimento subnacionais. Ela já trabalhava com os grandes bancos. A gente contratou a Citaui, já citada aqui por vários colegas, e a Citaui fez todo um trabalho de capacitação desses agentes. Primeiro foi feita uma pesquisa, um diagnóstico, para a gente entender, nesse cenário, nesse conjunto, o que já existia, em termos dos grandes bancos, dos bancos médios e dos pequenos, e o que não existia, né? E por onde a gente tinha que iniciar. E fizemos essa pesquisa. Depois dessa pesquisa foi feito um diagnóstico e, em cima do diagnóstico, a gente começou a trabalhar as oficinas de capacitação. E essas oficinas foram oficinas práticas, trazendo experiências internacionais, trazendo a resolução do Banco Central e ajudando esses associados a montarem suas políticas e seus planos de ação. Além disso, nós continuamos, né, permanente troca com o Banco Central, com a FEBRABAN, e realizamos vários seminários internacionais, trazendo os organismos multilaterais para trazer as metodologias que eles já desenvolviam lá fora. Então, o que nós fizemos foi exatamente o diagnóstico, identificando os riscos, e não só os riscos, mas as oportunidades de negócios para aquelas instituições financeiras, aonde que ela poderia atacar, porque uma grande preocupação na época, né, a Fátima lembra muito disso, que a gente falou, pronto, vai frear o crédito. É mais um risco e agora eu não vou conseguir mais nada. A gente já tinha muita dificuldade na questão da certidão ambiental. Muitas vezes a gente pegava um projeto, era muito interessante aquele projeto, mas ainda tinha, né, uma velocidade. A colega falou aqui do INEA, né, eu particularmente trabalhei diretamente com o INEA porque eu fui diretora da Agência de Fomento do Rio de Janeiro. Então, a gente ainda tinha muita dificuldade da questão da certidão ambiental, de aguardar a certidão para poder conceder o crédito. Então, a gente falou, pô, vai trazer essas questões ambientais, agora que vai frear tudo. A gente não vai conseguir mais dar crédito. E, justamente, a gente trabalhou bem isso com os nossos associados, no sentido, olha, tudo bem, pode dificultar um pouco mais, a gente vai ter que colocar, mas vamos olhar a oportunidade, porque aqui vai gerar oportunidade. Como é que você mitiga esse risco? Você não vai chegar e falar para o investidor que você não vai conceder aquele crédito, mas fala com ele o seguinte, olha, eu vi que você tem um problema ambiental aqui, agora, se você fizer desta forma aqui o seu projeto, no sentido de mitigar, a gente consegue financiar, que vai diminuir também o meu risco. E fizemos a elaboração da política, com todos eles elaboraram a política,
Fizemos também, que eu acho que é a parte talvez mais importante, que é o chamado SARAS, que é o Sistema de Avaliação de Risco Socioambiental. No fluxo operacional das instituições, elas tiveram que incorporar na gestão de risco indicadores de avaliação de risco socioambiental. Então, isso foi também discutido com elas, e elas incorporaram, e depois o plano de ação. Bom, algumas lições aprendidas, eu vou deixar isso daí, que é o comprometimento da alta administração. Desse processo teve que começar de cima para baixo, senão, né, não funciona, não avança, principalmente nas instituições públicas, né? Então, teria todo esse comprometimento. A questão da sociedade hoje, né, a gente sabe que exige essa postura mais ativa em relação à proteção do meio ambiente, a questão social, que uma coisa importante também que a gente verificou, porque a gente fala muito em ambiente, né, meio ambiente,